Boa noite, amigos e amigas, participantes aqui do programa A Luz da Bíblia. Estamos aqui mais uma noite, né? Nesse programa abençoado aqui para falar, iniciando agora uma nova série, né? Sobre os reis, na verdade vamos falar sobre alguns reis aí da Bíblia. E vamos iniciar com dois reis bastante importantes, né? Dessa passagem bíblica, que é sobre Saul e Davi. Nós resolvemos seguir essa história junto, né, dos dois. Na verdade, hoje nós não vamos fazer em apenas um programa, porque é uma história, né, muito extensa, a história de Saul e Davi. Então, nós vamos fazer em alguns programas essa história. Hoje nós vamos falar especificamente sobre Saul. Vamos fazer essa abertura porque Saul, né, logicamente pela ordem cronológica, ele vem antes de Davi. Então, mas quando chegar até Davi, nós vamos seguir essa história junto do rei Saul e Davi. Eu creio que vai ser uma história abençoada, edificante. Vai ser muito legal, né, ter esse bate-papo, esse estudo, esse debate aqui sobre a história desses dois personagens tão importantes. Nós vamos para nossa vinheta e nossa abertura, e em 30 segundinhos nós estamos de volta. Estamos de volta com o nosso programa A Luz da Bíblia. E antes de iniciar aqui a nossa história, eu já vou pedir a vocês, ou não pedir, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, no WhatsApp, no Facebook, em todas as plataformas aí, compartilhe, chame mais pessoas para estar juntamente com a gente, estudando, aprendendo mais da Palavra de Deus, né? Então vamos fazer as apresentações aqui da nossa bancada. Hoje vocês estão sentindo falta aqui o pastor Esdras, né? Que está aqui, faz parte dessa bancada com a gente, que não pôde estar hoje, mas semana que vem ele está aqui com a gente novamente. Certeza. Vamos começar aqui a apresentação com o nosso pastor Edson. Muito bem, a paz para todos e uma boa noite. Tenhamos uma noite, né, iluminada nesse nosso programa. Até às 22 horas estamos com vocês aqui e vamos participar desse maná maravilhoso que é essa história de Saul, que é muito importante. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aí desejosas a ver, tá? Então eu sou o pastor Edson e estamos aqui junto com vocês para fazer essa participação nesta noite. O evangelista Edmilson, estou aqui também juntamente com os irmãos para falarmos da palavra de Deus e juntos estudarmos Saul como o primeiro rei. Então, olha, fique atento, estude, preste atenção e pergunte. Amém, a paz do Senhor a todos, boa noite. É uma honra estar com você nessa noite para aprendermos mais da palavra do Senhor. Nessa nova série que está iniciando, né, a série Saul e Davi. Então, que nós possamos juntos aprender, compartilhar o que nós conhecemos aqui. E você também, como sempre pedimos, coloque os seus comentários, as suas perguntas. Possa ficar à vontade aí, vamos interagir junto com vocês nessa noite e aprender mais da palavra do Senhor. Amém. Você está vendo aí na sua... Embaixo aí tá passando aí o nome do programa passado, a gente não atualizou, mas daqui a pouco vai ser atualizado aí. Hoje nós estamos falando sobre Saul e Davi, não é sobre Jefté não, tá rodando lá na vinheta, lá no rodapé ali no GC, né? Mas hoje é sobre Saul e Davi. Jefté deu o que falar, mesmo depois que acabou o programa. Mesmo depois. A verdade, a história de Jefté muito bem. Prolongou, né? Não termina nunca. Não termina nunca, é uma bênção. Estamos aqui com várias pessoas já participando com a gente, né? Irmã Geiciane Oliveira, minha esposa, Ivan Santos. Irmão Ivan Santos é uma bênção, tá sempre com a gente aqui. Tainã também está com a gente aqui. Estamos
Estamos chegando aí. Vai deixando seus comentários aí também. Você que está nos assistindo aí, não só assista não, comente também, né? Dá uma boa noite aí pra gente estar podendo ver a sua participação aqui. É uma história, como o evangelista Edmilson disse ali, né? Muito interessante, porque na verdade nós estamos falando sobre o primeiro rei, né? Constituído ali em Israel, não é isso? O primeiro rei levantado, né? Assim se inicia ali o período de monarquia ali, né? Então é uma história muito interessante. E eu já vou pedir você para abrir a sua Bíblia. A irmã Jamília Amaral também está conosco aqui, sempre com a gente no programa, né? Isso é bênção de Deus. 1 Samuel 8, eu vou aguardar você abrir a sua Bíblia. Irmã Anne Silveira, seja bem-vindo, minha irmã. Está com a gente aqui também. Várias pessoas chegando aqui, mandando, dando uma boa noite. Que Deus abençoe todos vocês. 1 Samuel 8 diz assim, 8:1, diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo Abia. E foram juízes em Beceba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o início em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. A gente inicia aqui, né, essa passagem bíblica, aqui 1 Samuel 8, falando na verdade sobre a primeira constituição do primeiro rei, né? E o povo ali pediu muito, né? O povo Israel pediu muito, começou a pedir: eu quero um rei, eu quero alguém que julgue sobre nós, e não foi bem visto nem perante os olhos de Samuel, né? E nem perante os olhos de Deus. A gente lê aqui que Deus, ele até fala com Samuel, né? O povo não tem te rejeitado primeiro. O povo a mim tem rejeitado desde quando eu tirei do Egito. Então, assim, já vinha uma situação difícil ali, caótica. O povo já vinha errando, servindo outros deuses, adorando outros deuses, né? E talvez esse só foi um ponto ápice de tudo aquilo que já vinha acontecendo, né? Certo. E aí Deus, ele diz: se o povo quer um rei, então eu lhe darei um rei. Agora mostre a ele como vai ser, quais serão os costumes. Aqui no relatado do texto seguindo aqui, fala sobre tudo aquilo que o rei terá direito, sobre as melhores vinhas, Então, Deus, ele constitui um rei, mas diante de uma situação onde o povo, né, começou a pedir muito por um rei ali. Eu gostaria que vocês fizessem um comentário sobre esse início, né, antes da gente de fato chegar a Saul, sobre esse início, na verdade, sobre Deus ter permitido ter o primeiro rei, né? Verdade, né? Nós vimos aí que Samuel, sendo ali o último juiz, né? E ele já, como disse, ele já estava idoso, já estava pesado em anos, né? Então ele levantou os seus filhos. E ele não teve a felicidade, né? Que os seus filhos reinassem como ele reinou, né? Como ele julgou Israel, né? Que era juiz. E aí o povo começou a dizer: olha, Samuel, teus filhos não é como tu. Então eles deixam muito a desejar.
Entenda o povo aí, né, a situação que viu que Israel estava se escorrendo pelos dedos, né, quando viu que os filhos de Samuel começou a reinar e não era bom aos olhos do povo. O que eles faziam, nós lemos aí que eles, né, faziam coisas que entristeciam o povo. Então o povo, naquele momento, começou a pedir um novo líder. E aí olhou para Samuel e disse: Samuel, queremos um rei. Queremos que seja levantado um rei sobre nós. E aí agora foi onde Samuel se entristeceu, né? Em olhar para o povo e o povo clamar por um rei. E Deus vem, né? Tão lindo como é a história, e conforta Samuel. Olha, Samuel, não é a ti que eles rejeitam, não. Eles rejeitam a mim. Então, muito lindo nós entender a história de Samuel para entrar no primeiro rei, que é Saul, né? Que reinado, que como ele foi um juiz honesto. Lá na frente nós vamos ver ainda um versículo que fala sobre Samuel, muito importante, que ele fala assim: estou velho, estou entregando tudo, mas eu quero que vocês me julguem em que eu errei. Aí ele fala: eu roubei boi de vocês, roubei alguma coisa. Lá na frente nós vamos ver isso, né? Muito lindo. E o pessoal fala: não, Samuel, nada disso tu fizeste. Então, como é bom a gente ser fiel a Deus, né? E julgar com sinceridade. E uma coisa é você fazer uma oração pedindo algo a Deus, outra coisa é você exigir, né? Foi o que aconteceu ali. Eles exigiram um rei e pressionaram Samuel. Uma coisa seria ter feito uma oração ou clamado, falar: oh Deus, sou de tua vontade, coloca um rei, porque talvez com um rei nós possamos vencer com facilidade as batalhas, talvez. Assim, uma coisa é você orar, outra coisa é você exigir algo de Deus. E ali exigiram de um profeta de Deus, né, de Samuel. Então eles fizeram essa exigência ali e Samuel alerta a eles, né? Na verdade, Samuel fica meio preocupado, né? Talvez ele fale: poxa, será que eu não estou sendo um bom juiz? Que Samuel, como foi ali o último juiz, mas Deus, ele falou: Samuel, desde que eu tirei o meu povo do Egito, o povo ele tem rejeitado a mim. Então, assim, como a gente estudou a série passada, os juízes, nós vimos que entra juiz, sai juiz e o povo se rebelava contra Deus. Verdade. E Samuel, aí, sendo um último juiz, ele passa por essa situação e Deus conforta ele ali. E em seguida, Deus ele faz esse alerta a Samuel, né? Ele faz esse alerta e Samuel repassa isso ao povo. Fala: vocês querem um rei? Beleza, Deus vai dar um rei para vocês, só que vai ter consequências. E essas consequências nós vamos falar aí. Verdade. O que é interessante é o seguinte: seria errado eles terem um rei? Né? É uma pergunta. Seria errado? Porque não poderia ter um rei? Eu poderia normalmente ter um rei e não ser pecado e ser bênção. Mas a questão toda não era a questão de ter um rei. Era a questão que eles estavam tirando toda a confiança, que quem comandava tudo, quando eles queriam alguma coisa, Deus falava: eu vou levantar, eu vou lutar contra você, eu vou lutar por vocês, eu vou estar com vocês, né? Naquele momento, o povo não acreditou mais. Então aquela confiança que eles deixaram de ter para colocar em um homem, aí que foi o erro, né? Eu quero um rei, mas tirando a confiança em Deus. Então, é verdade, né? Aqui a gente percebe que, na verdade, o povo pedia esse rei não como assim, uma liderança abaixo de Deus. Na verdade, eles confiavam que esse homem resolveria os problemas deles, né? Então, a gente talvez... É por isso que tanto não foi agradável tanto aos olhos de Samuel quanto aos olhos de Deus, né? Nós temos aqui vários irmãos participando com a gente aqui. A irmã Jamile Rezende. Irmã Jamile Rezende é uma benção. Eu tô falando o sobrenome porque a gente tem mais Jamile aí. Jamile tá sempre com a gente aqui, todo programa. Renata, irmã Renata, pastor Esdras também, a irmã Marli Fernandes, Deus abençoe sua vida. Marisa, irmã Marisa Anjo, Marisa é uma benção, Deus abençoe sua vida. Brasília, hein? Brasília, ó, tá participação de Brasília. Capital aí, é uma honra. Capital, é uma honra. E estamos aqui, irmão Alessio também tá aqui, Camila Amaral, seja bem-vinda. Temos várias pessoas participando aqui, tem mais pessoas assistindo também, mas que não comentaram, eu só consigo aqui ver as pessoas, os comentários, então vai deixando seus comentários aí, quem está participando conosco. Então, iniciando, passando dessa história... Só um alerta, para fazer um complemento.
quando Samuel ele alerta o povo os perigos de ter um rei, não é porque o povo estava pedindo tanto rei, a gente acaba não comentando detalhado. Assim, Samuel fala, ó, se você pedir um rei, Deus ele vai dar o rei, pronto. Vamos colocar o rei aqui. Agora vocês têm que saber que os seus filhos pertencem ao rei, que as suas propriedades pertencem ao rei. Então o versículo fala, né, 10% ali da sua colheita, ou o melhor da sua colheita, se o rei exigir, será dele. Os seus filhos, se o rei quiser, ele vai levar para poder fabricar armamentos para ele, para trabalhar na casa dele como servo. As suas filhas trabalharão como servas dele. Então assim, não é só vocês pensam no calor da emoção, não, eu quero um rei, mas tem essas consequências, né? Que vai ter alguém que vai mandar muito mais do que ele falar, do que eu, que sou apenas um juiz, um profeta aqui, que transmito a mensagem de Deus para vocês. Então, mas mesmo Samuel fazendo esse alerta, eles não calcularam, né? Não balancearam esse perigo. É verdade. É bem colocado aí pelo evangelista lá, né, irmão? João Batista tá aqui com a gente também, né? A irmã Marília Fernandes, essa palestra está muito boa e Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe também, minha irmã. Então temos várias pessoas participando e bem colocado pelo evangelista lá, porque viria com preço, né? Esse rei viria com preço também. Então, no versículo 22, o Senhor, que é o último versículo do capítulo 8, diz assim: então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz e constitui-lhe rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um à sua cidade. E aí a gente entra no capítulo 9, e eu já vou pedir ao evangelista Edmilson para fazer uma explanação aí, né, sobre esse capítulo, que é um capítulo muito importante. Evangelista Edmilson, pode ficar à vontade. É só um comentário a da irmã Marli. Você lembra da irmã Marli? A bênção da irmã Marli? É verdade, aí. Lembrar nossos tempos. Deus lá, abençoe, minha irmã. Era a pastora abençoada, Isso. mulher de Deus. Graças a Deus está sempre aqui escutando. E a gente fica muito feliz, né? Verdade. Dessa participação. E de todos vocês, graças a Deus, que está atuando. Sim, no capítulo 9... ele vai iniciar sobre o chamado de Saul. Agora sim, você observe o que é interessante. O pai de Saul quis, de repente ele estava ali cuidando lá dos seus rebanhos e algumas jumentas se perderam. Aí ele vai atrás dessa jumenta. Olha só qual é o propósito de Deus, né? As coisas às vezes acontecem do nada. Você está... imagina como as coisas acontecem, né? De hora para outra, tudo mudou. Ele estava olhando o rebanho, olhando o gado, olhando os jumentos. E ele percebeu que alguns jumentos sumiram. E aí eles foram atrás, procuraram e nada. E foi se estendendo, passou um dia e nada. Foi mais longe, passaram-se 2 dias, também nada. Passaram-se 3 dias e ainda procura. E nada. No 3º dia, acontece que o do seu servo falou assim, olha, tá difícil. Mas aqui perto onde nós estamos tem um vidente, que o seu nome é Samuel. E tudo que as pessoas perguntam, lhe é revelado. Olha que coisa maravilhosa. Quando o Espírito de Deus fala com alguém, vamos até ele, porque tudo ele sabe e Deus lhe revela. E aí ele foi ao encontro de Samuel, né? Ele não conhecia, Saul não conhecia. E quando chegou bem próximo de Samuel, mas só que Samuel, uma noite anterior, Deus já tinha falado, olha, vai vir um homem da tribo de Benjamim. Ele vai ser o príncipe, ele vai ser o rei de Israel. É verdade. E aí quando Saul chegou perto dele, aí o que aconteceu? Aí Deus falou no ouvido de Samuel, olha, este é o homem que eu te falei. Glória a Deus, Lindo, né? Aí Saul não conhecia, perguntou assim, você sabe onde é que mora o vidente? Aí Samuel falou bem assim, olha, o vidente sou eu. Eu não vou, amanhã eu vou lhe falar, tirar todas as suas dúvidas. E quanto a esse jumento você está procurando? Você acharam há 3 dias. Nossa. Você vai comer comigo, você vai jantar comigo.
e porque Deus tem algo maravilhoso na tua vida. Ele falou assim, mas eu sou o menor da minha tribo, por que tu falas assim? Aí fala, porque Deus te escolheu. Aí Deus te escolheu. Aí ele jantou. No outro dia, Samuel acordou cedo, falou assim, ó, levanta, porque Deus tem algo para te falar. E aí pronto, eu encerro quando falar o que Deus vai te falar é o que vai acontecer no próximo versículo, no próximo capítulo. E aí interessante, né? Que Samuel acho que disse pra ele, tem coisa mais importante que a jumenta, né? Tem coisa mais importante pra você. Eu não esperava o tamanho da responsabilidade. E assim, Evangelho, uma coisa que me chamou a atenção aí, porque assim, porque às vezes a gente confunde um pouco quem escolheu o rei, né? Muitas vezes a gente fala que o povo de Israel escolheu o rei. Na verdade, o povo não escolheu, o povo pediu um rei, né? Mas quem de fato escolheu o rei foi Deus, né? Deus, quem escolheu quem seria o rei de fato, né? Foi Deus mesmo, manda Samuel, não é isso? Ungir a Saul. Então, não foi O povo pediu, mas a escolha foi de Deus. Não foi o povo que levantou Saul, eu falo o homem, né? Não houve escolha. Só que tem um detalhe aí, Sim. né? Que é justamente isso, mas dentro de um detalhe. O primeiro rei foi escolhido realmente por Deus, segundo... À vontade. Não é nem a vontade. Segundo a concepção do que como o povo queria o rei. Não, né? foi isso que eu coloquei. No caso, o povo queria um rei, né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o povo queria um rei. Então assim, o primeiro rei Isso. foi escolhido, vamos colocar, vou usar outra expressão, para que o pessoal entenda, está assistindo. O primeiro rei foi escolhido com as características Sim. da forma que o povo queria um rei. Sim, Você vai ver depois, mais adiante, os detalhes como era ele, né? Na próprio versículo 1 do 9 aí que você citou, é um homem rico, Exato. influente e bonito. E alto. E alto. Na Então, verdade, assim, foi eu acho- usou as características do que o povo Se, queria. exatamente. se Deus escolhesse esse primeiro rei, igual alguns reis posteriores, que Igual veio Davi, de lá... né? Que era miudinho. Aí o povo já ia falar, poxa, Davi, pede um rei, você manda logo esse aí, ele mandou logo, pegou um camarada influente. Talvez rico, o povo não bonito. aceitaria esse outro rei, né? Ia ter uma resistência, Ia ter uma né? resistência, Como teve né? Saul também, né? Como teve. Teve uma resistência, pouca, mas teve. Mas só em saber que quando foi escolher depois Davi, só para ter um detalhe, Sim. já foi segundo o coração de Deus. Já tem uma É diferença, um uma contraste, diferença né? muito grande, um contraste muito grande. É. Então, o evangelista Edmilson fez aí um breve relato aí, né, sobre esse capítulo 9. E aí a gente entra no capítulo 10, no versículo 1, dizendo assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. Eu vou ler um pouquinho antes, no capítulo 9 ainda, o evangelista já citou, mas só para a gente fazer uma ligação aqui nos versículos. No 25 do 9, então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva chamou Samuel e Saul ao eirado, dizendo: levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram ambos para fora, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passa adiante de nós, e passou. Porém tu esperas agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te, homem de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim e Zelza, as quais dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que o teu pai deixou o negócio da jumenta, e ainda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Aí foi o que você citou ali, né? No versículo 9. E quando dali passares mais adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro uma odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomará das suas mãos.
na verdade, esse capítulo a gente inicia com a unção de Saul, né? Samuel, né, pastor? E esse primeiro versículo, ele é muito forte. Você, resumindo esse primeiro versículo aí, o Senhor unge como líder de herança dele. Se você for, ele ungiu Saul, Samuel ungiu Saul como líder da herança de Deus. É verdade. Ou seja, líder da minha herança, aquele povo que eu tirei do Egito, aquele povo que eu cuidei a vida inteira. Esse povo está nas suas mãos. Eu estou dando a minha herança, Saul, nas suas mãos. Samuel derrama o óleo para ele dar um poder tão grande na mão de Saul ali, que aí a gente para analisar aqui. Foi um homem que teve tudo para dar certo. Um homem que teve tudo para dar certo, para ser o primeiro rei e entrar para a história de Israel ali, até nos dias de hoje ser lembrado assim como esse foi o cara, né? Como dizem por aí, esse foi o cara. Mas durante os percalços no caminho, não vou dar muito spoilers pro final não, vamos seguindo aí. Verdade, né? Se nós olharmos, né, nos acontecimentos, antes de reis, vinha juiz, né? E assim sucessivamente, depois, nós observamos muitas falhas, mas que sempre nós temos dito aqui que não há um perfeito, né? Só Jesus foi perfeito, né? Então, ele teve um início de reinado, como o Evangelho falou, muito bonito, né? Ele venceu guerras, né? Nós vamos ver aí, que nós não vamos assim, estrechar todo o livro de Samuel hoje, né? Vamos para os pontos mais principais, né? Mas tem guerras com os amonitas, tem coisas lindas que aconteceu na vida de Saul. Só que tem um momento que o homem falha, e aí quando falha, Deus não aceita, né? Porque Deus não concorda com isso. Deus quer a perfeição em nossas vidas. Ah, mas eu já fiz muitas coisas boas. Não importa se nós já fizemos e deixamos de fazer. Para Deus nós temos que continuar fazendo aquilo que agrada a Ele. Então, se nós servimos a Deus com seriedade, tem que permanecer nessa direção. Não adianta nós fazermos algo importante hoje e amanhã esquecer daquilo que fizemos, né? Então, Saul foi assim. No início do seu reinado, ele reinou com um braço forte, com segurança, mas se atropelou logo diante das consequências que nós vamos chegar lá. Então, para deixar para você, meu ouvinte, nesta noite, olhe, permaneça na direção de Deus, fazendo aquilo que agrada a Ele e não deixando os bons conceitos para trás e achando que isso vai fruir na sua vida no futuro, não. Se você esquecer aquelas boas coisas que você fez, vai ser apagado. Então temos que fazer para Deus e aguardar aquilo e guardar no nosso coração com muito amor tudo que fazemos para o agrado de Deus. Esse versículo que você leu, você viu que coisa? Você viu a grandeza dessa palavra? Não é? Porque Samuel falou assim para Saul, olha só, Saul não tinha colocado como um rei, né? Ia falar que ele ia ser um rei e tal, falou lá no telhado. Aí falou bem assim, ó, você vai sair daqui, mais adiante você vai encontrar 2 homens. E quando esse homem encontrar você, vai perguntar assim para você, o seu pai tá preocupado com você, já achou a jumenta, já tem 3 dias. Depois você vai sair desse homem. Aí você vai encontrar mais 3 homens. Não foi isso, entendeu? Você vai encontrar mais 3 homens. E esses homens, eles vão vir com um cabrito, tá vindo na sua mão um cabrito, tá vindo na sua mão um pão, e tá vindo com sua mão também um vinho. E ele vai oferecer para você o vinho, o pão. Quando ele oferecer o pão, você aceite e coma. Aí eles estão indo, aí você parou só até aí, né? Só adiantar, mas só 2 versículos. Pode caminhar, né? Não. Aí falou assim, depois que você comer esse pão, aí você pode subir para onde estão os profetas. Quando você for diante dos profetas, lá eles vão estar tocando flauta, vai estar tamborim, vai estar tocando harpa, aí fala os instrumentos que vai estar tocando. Olha só, você vai encontrar eles fazendo isso. Quando você chegar lá, aí o Senhor vai te tomar. Vai entrar dentro de você e você vai virar um profeta. Vai profetizar diante deles. Olha só, completou tudo que ia acontecer. Aí olha só, que coisa maravilhosa. Que coisa linda, né? A gente tem aqui participação aqui, o irmão Mário Júnior também comentou aqui, está com a gente, Deus abençoe, meu irmão. Luciana, minha prima, né, filha de tio Luciana, São Paulo também, né, está aqui. Muito bem-vinda, tá com a gente aí, abraço aí pra todos aí de São Paulo. Talvez não comentou aqui, eu não vi por aqui, vai estar com a gente também.
Irmã Marli também aqui, parabenizando. Fala assim, parabéns, pastor, exercendo muito bem seus papéis de ensinar. Amém, irmã Marli. Estamos aqui ensinando e aprendendo, né? Estamos trocando aqui conhecimento com vocês. Por isso nós contamos muito com a participação de vocês aí também. Vai mandando um comentário de vocês. O pastor Ezra Rodrigues ele já coloca aqui, né? Exatamente, o reinado de Saul teve muitos pontos positivos. A prova disso é que os 40 anos em que ele reinou faz parte dos 120 anos de prosperidade de Israel, né? Exatamente. Então, bem colocado pelo pastor Esdras aqui, que houve pontos positivos sim, na história de Saul, né? Sucedeu que virando ele as costas, aqui no versículo 9, no versículo 9 do capítulo 10, sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. O evangelista Edmilson, né, já... Outro ponto forte aí, muito forte esse versículo, que Deus mudou o coração de Saul naquele dia, ou seja, a porção de Deus já estava, Samuel, o evangelista comentou que Samuel já havia dito que quando ele chegasse ali, ele iria profetizar, e você vai ler isso daqui a pouco, mas ele já saiu com o coração ali transformado, então ele vai, né, Samuel fala, pô, você pode ir, que daqui 7 dias eu irei até o seu encontro, pode me aguardar, que grandes coisas vão acontecer. Então ele vai na frente, mas Deus ele já vai com um coração diferente, um coração de rei, mesmo ele já vai com um coração de rei, né? Cheio do Espírito Santo ali. É verdade. E aconteceu que, como todos antes conheciam, viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro. Que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Olha aí. E aí, o povo já vê ele como profeta ali, né? A questão não é nem ver. Acho interessante que via e ficaram abismados, né? Assustado. O que aconteceu? Quem é? Porque ele não era nada disso. Semana passada ele estava lá correndo atrás de jumento, né? Então o homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai deles, pelo que se tornou em provérbio, está Saul também entre os profetas, e acabando de profetizar, foi ao alto e disse-lhe o tio de Saul, a ele ao seu moço, aonde foste? E disse-lhe, a buscar jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul, declara-me, peço o tio que vos disse, o que vos disse a Samuel. E disse Saul ao seu tio, declarou-nos na verdade que as jumentas foram encontradas. Porém, o negócio do reino de que Samuel falara não lhe declarou. Aqui ele não conta, né? Ele só fala sobre... É algo mais forte, né? Então ele não poderia declarar o que Samuel tinha para ele, né? Que era para ser ungido. Então ele esperava para Samuel. Você vê nesse momento aí, para você entender que nós falamos, e repito, que a pessoa só fala às vezes sobre o erro de Saul, né? Mas não observa as coisas boas. Você vê, Saul foi temente, ele foi seguro, né? Foi seguro. Ele falou sobre a jumenta, tentou lá enrolar, né? Quem perguntava para ele, mas o segredo de Samuel com ele, para com Deus, ele aguardou para que Samuel, lá na frente, não vê que Samuel é que vai expor, né? O que Saul será, né? Então Saul se aguardou ali, foi muito prudente naquele momento, né? É verdade. A gente caminhando aqui nesse texto aqui, né? É um texto que fala, na verdade, assim, sobre Saul. Ele é escolhido aqui, né? Como rei, de fato, né? A gente percebe no capítulo seguinte aí. Então disse deixa eu ver o versículo aqui. Fazendo a tribo de Benjamim, tomou-se a família de Mata, e dela tomou Saul, filho de Quis, e buscaram, porém não achou. Então tomaram o Senhor que aquele homem viria, e disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro. Então, no 24 diz assim, então disse Samuel a todo o povo, vede já quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse, viva o rei. Era o tipo que o povo queria, né? Exatamente. Mostrou aí, tipificado ali, que perto do povo ninguém passava do ombro dele, né? Todo mundo mais baixo, ele era maior, ele aparecia, e o povo queria alguém
que aparecesse, como foi dito aqui antes, né? Alguns detalhes que ele tinha, né? Rico, que ele era bonito, né? E que era alto e simpatizava o povo, né? Isso, exatamente. Samuel, ele tinha convocado, né, todo Israel ali para ir para Mispá e lá foi chamando os clãs, né? E chamou o clã de Benjamim e depois do clã de Benjamim ele chama Saul, né, que é da tribo de Benjamim. E ali ele apresenta como rei, que foi o que Luan leu aí, e viva o rei. E o rei foi apresentado a todo Israel. Esse versículo foi qual? É o versículo 23, 24. 24. Isso. Terminou por aí o 24? Terminou, o 24 terminou aí, viva o rei. Viva o rei, né? Ah, eu não sei se está nesse capítulo, não estou lembrado, ou está no próximo capítulo, acho que no 24, que quando falou bem assim, apresentou Saul, o pessoal, quem é Saul? Aí depois Deus falou assim, olha Senhor, cadê Saul? Cadê Saul? Ele apresentou o povo, olha só. Caiu na tribo de Benjamim, não foi isso? Foi isso? Caiu na tribo de Benjamim. Saiu que seria Saul. Aí, cadê Saul? Senhor. Aí Samuel, Saul não veio? Aí Deus falou no ouvido de novo de Samuel. Coisa bonita. Olha, ele está escondido debaixo das bagagens. Será que ele tremeu na base, hein? Está escondido. É verdade, verdade. Eu li esse versículo. Leu? Li esse versículo. Tá antes mesmo, então bem comentado que eu passei direto nele aqui, mas interessante, né? E Samuel ficou meio que preocupado ali, né? Cadê esse homem? Tá escondido. Tá escondido. Esse foi o versículo 24. E declarou Samuel, né, ao povo o direito do reino, escreveu no livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel e todo o seu povo, cada um para a sua casa. E também foi Saul à sua casa em Gibeá e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Nesse versículo aqui a gente já percebe um conflito, né? Que é o próximo aqui. Porque o povo de Belial, eles meio que não aceitam, né? Eles não concordam, né? Eles olham assim, mas é esse homem que vai nos livrar com um tom de desprezo, né, evangelista? Fala assim, esse homem que vai nos livrar, já a Bíblia fala que eles nem levaram presentes, não... Então já começam... E você percebe que Saul, aí ele tá um homem tão de Deus, que fala que ele foi para sua casa calado, né? Ele poderia logo, seu primeiro ato como rei, né? Seu primeiro ato como rei, falar, não, prenda-o, enforque, faça qualquer coisa. Mas ele se cala e vai para sua casa, vai... Então... É porque se nós observarmos aí, em meio, sempre quando Deus levanta alguém para abençoar a vida da pessoa e abençoar o povo, sempre tem que levantar alguém contra. O inimigo sempre vai se levantar. E aí foi o filho de Belial, né? Quer dizer, o inimigo se levantou contra. Por quê? Porque sabia que Deus sim iria usar Saul no meio do povo. E Saul, mais uma vez, como eu disse, mais uma prudência dele, se calou. Há muitos atos lindos de Saul, né? Voltou para sua casa calado, porque ele sabia o que Deus tinha a fazer no meio do povo através dele, né? Então eles queriam intimidar Saul, que Saul respondesse alguma coisa ali, né? Antes, no início de começar a reinar, para Saul se irar. Não, Saul se calou e deixou eles falarem sozinhos. Importante essa passagem. É interessante também, pastor, é que foi um ato discriminatório, né? Quer dizer, tinha todas as características. Era forte, era alto, era charmoso. Rico. Tinha todas. Mas uma que eles acharam, isso provavelmente seria as tribos maior, né? Porque era considerada a tribo menor. Tinha todas as características, mas era considerada a tribo menor. Então o povo já começou a discriminar, né? Exatamente. Sempre era assim. O povo era complicado, mas o pastor Ed citou um ponto importante que a gente até tinha citado sobre Jefté, né? Nesse momento, foi o evangelista lá que também citou, nesse momento ele teve essa paciência, né? Essa passividade, do sentido de eu não vou tomar tomar decisão de maneira
não pensada, né? Então ali, talvez ele já pudesse agir como rei ali, né, evangelista? Já podia, né? Já vivo o rei, ele já era o rei. Vivo o rei, então. ele já era o rei, né? No capítulo 11, a gente, no versículo 12, então disse o povo a Samuel, quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Olha aí, tá vendo? O importante é aí, É viu? importante aqui, né? Porque dai-nos aqueles homens e o mataremos. Que foi o filho de Belial, né? Porém, Saul vontade. disse, hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento a Israel. É muito interessante essa passagem, porque aqui a gente percebe, na verdade, ainda, né, umas tomadas de decisões corretas, né? Sábia, né? Se você observar aí, Luan, quando Saul vence os amonitas, né? Então reforça a fé do povo, né? Aí o povo diz assim, mas se foi ele que o povo não quiser aceitar, um homem que entrou, batalhou e venceu, onde estão esses homens para que nós matemos? Que foi aquele filho de Belial, né? Que é o povo que não deram crédito a Saul, né? É verdade. Mas Samuel vai lá e já disse, não, hoje é dia de sacrifício a Deus, de agradecimento pela uma vitória ou pela primeira vitória recebida através do nosso rei, né? Amém. Então hoje é dia de agradecer a Deus com sacrifício e não de matança, né? Não com guerra, né? Não com guerra. Hoje é dia de, como fala assim, é dia de festa. Vencemos uma batalha, é dia de festa, não dia de guerra, né? Se a história dele se acabaria, hein? Se a história de Saul terminasse aí, seria uma história Seria fantástico, perfeita. né? É assim, tem uns comentários. Você vê que o Espírito de Deus é tão assim maravilhoso que quando, só retrocedendo um pouco para chegar a essa parte, quando o Espírito de Deus, igual nós já falamos anteriormente, quando entrou em Jefté, ele foi um grande guerreiro. Quando entrou em Aholiabe, poxa, ele foi um grande construtor, né? Verdade. Então, o Espírito de Deus, ele trabalha. Então, nesse momento, estava o povo, os amonitas, chegando lá para o pessoal de Gades, né? Gades, falou bem assim, olha, vou colocar vocês como escravos e vocês vão ter que ceder. Aí eles falaram assim, não, vamos fazer um acordo? Olha só, ele falou, eu posso fazer um acordo com vocês. Só que tem um detalhe. Eu vou chegar em cada um de vocês, vou furar o olho direito. Aí ele falou assim, furar o olho direito? Então me dê 7 dias para ver se eu acho ajuda. Se não, eu vou nos entregar diante de vocês. Olha só, o povo de Deus ia se entregar para ser furado seus olhos direito. Verdade. E quando chegou, aí chegou lá para perto de Saúl, todos chorando, olha, vamos morrer. Aí disse que o Espírito de Deus entrou sobre Saúl, olha só que coisa maravilhosa. Versículo 6 do capítulo 11. Né? Aí entra sobre ele o Espírito dele, falou assim, ninguém vai furar, é como se falasse, ninguém vai furar seus olhos, não. Nesta madrugada, Deus vai te dar o livramento. Glória, maravilha, né? Que maravilha. É um versículo muito lindo, né? Falando que então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. A gente vem sempre falando sobre esses momentos importantes na história, né? E ouvindo as palavras, acendeu-se em grande ira, né? De maneira ele não vou permitir que se faça isso, né? Verdade. É muito importante essa colocação feita pelo evangelista Edmilson. O irmão Edivaldo, tio Dio, tá aqui com a gente também, né? Pastor Ed, já tô com saudade dessa bancada abençoada. Semana que vem estaremos juntos. Vem Para a mesmo, glória de rapaz. Deus. Tá fazendo falta aqui, viu? aqui. Com certeza. Semana que vem, pastor Ed está aqui novamente com a gente, com fé em Deus. E no versículo 15, que é o último do versículo 11 aí, né? Diz assim, e todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Então, aqui o povo proclama Saul como rei, né? O povo recebe de fato Saul como rei, oferece ofertas ali pacíficas perante o Senhor. E houve um momento de alegria ali, né? Em Israel. Verdade. A gente
A irmã Isa também comentando aqui. Seja bem-vinda, minha irmã. Está aqui com a gente também. Aí, pastor Edson, passa o primeiro ano, né, de reinado de Saul, e a gente entra talvez no mais... talvez em pontos mais importantes, né? Talvez a partir do segundo ano de reinado de Saul, né? Então, Samuel 13, a gente pega aqui primeiro Samuel 13, eu gostaria que o pastor Edson fizesse uma explanação, né, sobre esse ano de reinado de Saul aí, que foi muito importante, né? Interessante, né? A Bíblia diz que no segundo ano já, né? Passa o primeiro ano, né? E no segundo ano já Saul prepara, né? Uma equipe, divide em duas, separa 3.000 homens, 2.000 fica com ele e 1.000 fica com Jonatas, que é seu filho, né? É verdade. Para se preparar, porque o povo, os filisteus, era muito grande, né? Então, Saul fica de um lado com 2.000 homens e Jonatas fica do outro com 1.000 homens, né? E diz que Jonas derrotou a guarnição dos filisteus. Em algumas traduções fala derrotou, né, o governador, a sua equipe toda, né? A guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. E os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouça os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Então, quando Saul se prepara, né, depois lá que ele venceu os amonitas, Saul agora organiza um pequeno grupo, não para enfrentar todo o povo ainda, apenas para a liderança. E fica com 2.000 homens e separa 1.000 para Jonatas, né? E Jonatas vai lá, enfrenta, né, mata o rei, o governador, que é a guarnição, com todos eles, e agora Saul cheio de alegria, né? A Bíblia diz que ele declara, né, a vitória sobre todo aquele povo. Quando Saul declara, o que acontece? O povo dos filisteus se levantam e fala: mataram a guarnição, o nosso governador, nossos principais, nós não vamos nos recuar. Vamos se levantar contra esse povo, né? E a Bíblia diz, aqui na minha Bíblia, tem algumas traduções que pode mudar alguma coisa, viu? Mas na minha diz que subiu 30.000 carros, né? 30.000 carros dos filisteus e mais 6.000 cavaleiros, né? Se preparando para guerrear contra Israel. Não é verdade? É verdade. Então, os filisteus ali começaram a se ajuntar para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E o povo em multidão, que diz que era igual a areia do mar. Imagina aí. Era um grande povo dos filisteus que se levantava contra Israel. E se nós observar, a partir daí, Deus já tinha falado para Saul através de Samuel: aguarde 7 dias que eu vou voltar para agradecer a Deus com o holocausto, para que nós podemos ter força para enfrentar os filisteus. Aí nós vamos entrar em uma história muito linda, mas triste pela situação de Saul. Porque nós observamos que Saul não esperou completamente. Mas Samuel, que era o profeta, Samuel, que era o sacerdote, ele tinha falado para Saul. E nós vinha atrás dizendo aí que Saul vinha muito bem, né? Mas agora, Saul, nós vamos entrar nessa história agora, né? Sobre o pecado de Saul, que Saul erra completamente quando ele não aguarda o tempo determinado que o homem de Deus tinha avisado a ele. E para nós entrar nessa história, eu quero fazer um relapso rápido para entendermos que tem chamados. Olha aí o mistério. Tem chamado. O chamado de Saul era para ser rei, não era para ser sacerdote. E ele quis utilizar o lado ao contrário. Ele não esperou o tempo, ficou preocupado. Você vai observar lá na frente, quando nós chegar lá, que ele vai começar a questionar Samuel. Mas eu te esperei, tu não chegou. E eu já preocupado, pois
30.000 homens subiam com o carro. 6.000 cavaleiros. Ia nos atacar, ia nos matar. Então eu tinha que tomar uma atitude. Só que eu tinha que tomar uma atitude como rei. E não como sacerdote. Então para nós, para os ouvintes, devemos entender que quando Deus te levanta, Ele te levanta naquela função. Faça aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Não tente querer ajudar Deus. O grande erro do homem é querer ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus precisa que nós fazemos aquilo que Ele nos ordena. Então a ordem de Saul era aguardar a chegada de Samuel. Então para entendermos como vamos entrar aí, né? A partir do versículo 8 em diante, é que o homem de Deus não pode sair do seu espaço. Deus determinou isso, vai até onde Deus determinou. Quando for para fazer outra coisa, Deus vai determinar. Não tente fazer aquilo que Deus não te mandou. É verdade. Bem colocado, né, pelo pastor Edson. E essa história aí, colocada pelo pastor Edson, está aí entre os versículos 1 e 7, né, do capítulo 13. E, assim, a diferença de exército era muito grande, né? Eu olhando aqui, era uma diferença absurda, né? Saul tava com 2.000 juntas com 1.000, né? E aí quando você vai para o exército dos filisteus, fala que tinha 30.000 carros, 6.000 cavaleiros. O versículo 7 lá desse capítulo, no final dele, fala que o exército de Saul, eles tremiam de medo. Ou seja, eles estavam tremendo de medo. Aí o que eu entendo... Samuel não tinha aparecido. Saul, ele como rei, ele viu o povo tremendo de medo, só que assim, acredito eu que houve uma certa pressão ali. Saul, seu rei, se vira aí, Samuel não veio. Faltou o quê? Não, cabeça, faltou cabeça, não é? né? Então assim, ele com medo acabou tendo esse primeiro erro aí. A diaconisa Alice, tia Alice, beijão tia, ela até colocou aqui, fez uma pergunta aqui interessante que o pastor Edson já respondeu aqui, ó. Quais foram os três grandes erros cometidos por Saul? E esse foi o primeiro erro cometido por Saul. O segundo erro nós vamos citar ali no capítulo 15. Logo nós vamos citar. E o terceiro erro já vai ser lá na série que Davi vai entrar, que é quando Saul ele consulta ali uma feiticeira, mas vou dar muito spoiler no final, nós vamos falar esse terceiro grande erro. Hoje nós vamos falar dois grandes erros de Saul. Esse primeiro citado pelo pastor Edson, no capítulo 15, mais à frente ali, tem um segundo grande erro dele. É verdade. Hoje, só para vocês entenderem, nós vamos hoje até o capítulo 15, né? Até ali para começar a chegar na história, para Davi começar a fazer parte da história, onde né? Samuel vai ungir Davi, né? Então, próximo ali. Eu gostaria só de fazer um comentário nessa parte dessa espera. Sim, fica à vontade. É que assim, puxa, ele fala assim, mas você vê que quando terminou de fazer o sacrifício, Samuel chegou, não foi? Exatamente. Às vezes nós somos provados e temos que esperar até o último momento. É que a última, vamos colocar ali, Deus falou para girar em Jericó, quantas vezes? 7, não foi 6. E a muralha só iria cair na 7ª vez. Se ele parasse na sexta vez, ou na metade da 7ª, assim, não caía. O milagre não viria. Como falou-se também para Naamã, você vai dar 7 mergulhos. Se olhou, a primeira não aconteceu nada, a segunda não aconteceu nada, a terceira, a quinta, a sexta. Ele falasse assim, olha, puxa vida, ele parasse, ele não seria curado. Eu quero dizer para você que o tempo de Deus, ela pode ser tardia, mas espere, aguarde, não desista, continua, porque no momento certo, na hora certa, Deus entra com providência. Não se desespere. E como você falou aí, evangelista, o próximo o versículo aí, ele já vai dizer o seguinte, que acabando Saul de fazer o holocausto ali, Samuel aparece, né? A paciência dele, né? Ele ficou agoniado, né? Como nós falamos aqui, ele
acabou fazendo um erro porque ele sabia que não era dele. Não era o trabalho dele. Ele deveria ter falado, como eu disse, se Deus prometeu através de Samuel que ele estaria ali, ele iria estar. Porque Deus não falha na sua promessa. Então, como eu disse aqui, nós temos que ter esse cuidado. Não só em esperar e saber aquilo que Deus determinou. É verdade. A Bíblia fala que Deus levanta profeta, Deus levanta, né? Cada um nos seus dons. O dom de pastorar, de evangelizar, de cura e etc. Então, cada um fique naquilo que Deus determinou. Não, eu repito novamente, não procure ajuda a Deus. Deus não precisa de ajuda. Quando Ele te estabelece em algo para fazer, faça aquilo com convicção, com sinceridade, que na hora certa Deus vai mudar. Se Ele achar que você precisa ou merece, Ele vai mudar para você fazer outra coisa. Mas até o momento, aguarde no que Ele te colocou. Amém. Glória a Deus. É muito, muito forte, né? Essa passagem. E Samuel ali, ele fica, né? Irritado de fato com Saul ali, né? O que você fez? Não era para você ter feito isso. No versículo 13 aí, Samuel fala assim para Saul: procedeste neciamente e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou. Então, assim, foi um erro grave de Saul, né? Saul não poderia ter exercido dessa forma, ter feito isso. Então, Saul, ele comete, de fato, né? Um grande erro. E interessante que Samuel, ele não teme, porque assim, ele levantou Saul como rei, mas a autoridade dele de profeta permanece. Você vê que Samuel repreende ele. Essa não foi a primeira, mas não é a última vez que Samuel repreende ele no decorrer da história. Então, assim, a autoridade de Deus, embora a gente falou atrás um pouquinho que Deus ele mudou o coração de Saul e Saul estava com o Espírito Santo de Deus, o evangelista citou, mas a unção de Deus não saiu de Samuel. Samuel estava com a unção de Deus. Samuel repreende ele com força e Saul ele se cala ali, que ele não tem palavras, né, pastor? Observe que forte virá e agora, né? No próximo versículo, né? É verdade. Ele diz assim, ó, porém agora não subsistirá o teu reino. Olha aí. Você vê que é uma passagem muito forte, né? É uma passagem muito forte. E que ele ia reinar para sempre. Olha aí, a Bíblia fala, você iria reinar para sempre. Deus não levantou Saul para cortar o reinado dele, ele ia reinar para sempre, né? Mas pelo seu erro, Deus está suspendendo o seu reinado, né? E aí talvez aí sejam os próximos erros de Saul, né? Querer lutar contra essa vontade de Deus, né? Não é? Olha aí. É difícil, é complicado. Se você observar, é muito forte isso aí. Deus já tinha estabelecido que você ia reinar para sempre, né? Quer dizer, até a sua morte, né? Até o fim. Ele ia reinar enquanto ele tivesse força. Mas pela sua falha, Deus está tirando o seu reinado. E vai levantar agora um outro segundo o coração dele, que nós vamos ir para frente. Então, olha a falha nossa para com Deus. Olha a falha do homem. Por isso que eu disse antes aqui. Temos que ter esse grande cuidado. Nós, principalmente, que estamos na direção da obra de Deus, cuidado para ouvir a voz de Deus. E não fazer aquilo que o nosso coração manda, mas sim o que a voz de Deus nos ordena. Mandou esperar, espere. Mandou ir, vai. Mandou parar, para. Mas eu tenho que fazer? Não. Deus sabe a hora que você tem que ir, Deus sabe a hora que você tem que parar. As coisas não é da nossa vontade, né? É o Kairos, o momento de Deus, é a vontade de Deus, não é a nossa vontade. O homem tem que aprender isso. Nós que somos líderes, eu quero deixar esse recado para você e você, nosso ouvinte. Em tudo na sua vida, espere a hora de Deus. Mas as coisas não estão dando certo. Não importa. Se Deus mandou você aguardar, aguarde. Um dia, 2, 5, 7, 10, um mês, um ano. Porque na hora, se ele te prometeu, ele vai cumprir. Deus não falha. O homem é falho, mas Deus não. É verdade. A irmã Jamile, pastor, diz assim, Saul agiu como fosse sua própria vontade e fez o que não era ordenado por Deus a fazer, né? Exatamente. E a irmã Clarice, né, tá sempre aqui com a gente, a irmã Clarice Rosa também está aqui com a gente, diz assim, temos que esperar com paciência no Senhor, complementando aqui o que foi colocado pela irmã Jamile e pelo pastor Edson aqui já colocado, ele age com própria vontade e não tem paciência em esperar, né? Não tem aquele versículo que fala bem assim,
crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. Na realidade, é como esse erro de Saul, ele perdeu uma bênção que viria dele para toda a sua geração. Exato. Né? Porque a promessa do reinado era sair ele, vinha os filhos, vinha neto, era uma geração. Então a Bíblia fala assim, olha, o seu reinado seria sempre, seria eterno, saía você, morria, mas continuaria. Quer dizer, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, não só perdemos nós. Se o pastor deixar de fazer a vontade de Deus, não somente ele perde. Ele perde e a igreja toda perde. Se o marido perde de deixar de fazer a vontade de Deus, perde ele e toda a sua família. Da mesma forma a esposa, da mesma forma todos nós, quando nós deixamos, perdemos uma hereditariedade de promessas em nossas vidas. É verdade, bem pontuado, né? O pastor Edson já tinha citado e o evangelista Edmilson complementa nesse sentido de que ele não perdeu só para ele, a sua geração inteira perdeu o que Deus tinha para eles ali, né? Então, você percebe o que um erro pode ocasionar para uma geração, né? Um neto dele, né? Só dando spoiler do que vamos falar mais pra frente, mas estava na sarjeta, né? Até que Davi o retirou de lá, vamos falar isso pra frente, mas um neto do rei estava na lama praticamente, na terra triste. Verdade. A irmã Marli, né? A irmã Marli diz assim, temos que entender a vontade de Deus. Ela coloca de verdade, pastor, saber esperar. Irmã Viviane está com nós aqui também, participando. E aí Samuel ele fala, né? Não subsistirá o seu reino. E ele já joga logo uma bomba em cima de Saul, né? Porque ele fala assim, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo seu coração. Exatamente. Deus automaticamente já falou com Samuel quando viu o erro de Saul. Foi imediato, né? Foi imediato. Naquele momento, aí entra onde o evangelista Edmilson citou lá no início, né? Porque agora Deus está buscando um homem segundo seu coração. Deus primeiro tinha levantado um homem segundo o desejo dos homens, né? Segundo as características que os homens queriam, né? E agora Deus está buscando um que seja segundo seu coração. Eu olho tão interessante as coisas de Deus, que Deus é rápido para agir, porque Deus sabia que Saul ia voltar atrás. Se você observar aí, automaticamente Saul já fala assim, mas Samuel, então eu me arrependo, Samuel, disso que eu fiz. Samuel fala, mas agora já é tarde, Deus já escolheu um novo rei para colocar no teu lugar. Se Deus demorar de falar com Samuel, Samuel podia até consultar Deus, olha Deus, Saul já está pedindo perdão aqui para ele continuar reinando. Não, Deus já viu logo que Saul só tinha tamanho, era muito grande, mas não tinha convicção, não tinha segurança, né? Que ele, nesse momento aí, ele se apavorou, tomou decisões precipitadas e na casa do Senhor, quem cuida da obra de Deus não pode ter decisão precipitada. A gente tem que primeiramente ouvir, ele tinha que ter ouvido, calado, não vou tomar ideia, mas está subindo muitos homens, vão nos destruir. Não, Deus mandou aguardar. Eu vou esperar que Samuel vai chegar. E se Samuel não vir, Deus vai me avisar para que eu tome uma decisão. Pronto. Deus não vai deixar nós morrer na mão, né, desse povo, né? Deus vai cuidar de nós. Se foi ele que me levantou como rei. É verdade. A diaconisa Alice, tia Alice, até complementa assim, Saul ultrapassou suas funções com medo de perder o povo. Olha. E fez que era por direito a função de Samuel. Parabéns. Né? Complementa o que o pastor estava citando agora. O pastor Esdras citou antes aqui, ó, uma bênção hereditária que poderia ser perpétua sobre a geração de Saul, por um ato impensado acabou favorecendo a Davi. De fato, favoreceu a geração de Davi, né? Como a gente vai ver na frente. Pastor Paulo também está aqui com a gente, dando a paz do Senhor. Deus abençoe, Pastor Paulo. Então, assim, Saul, por mais que às vezes o que a gente tem que entender nesse título no Evangelho de Edmilson, que foi um erro grave, né? Foi um erro grave. Não foi um erro
comum, né? Pequeno, assim. Porque às vezes até parece, mas isso foi um pecado, isso foi um erro. Ele usou de funções que Deus não havia atribuído a ele, né? Então ele cometeu de fato um erro muito grave ali. Então, seguindo aqui, deixa eu ver onde eu estava aqui, qual versículo? Versículo 14. No versículo 15 diz assim: então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que se achava com eles, uns 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas. Aqui a gente... Deixa eu só ver aqui. É isso mesmo. E os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias, uma das quais foram pelo caminho de Ofra, a terra de Saul, outra companhia seguiu para o caminho de Bet-Horon, e a outra companhia foi pelo caminho do termo que dá para o vale Zeboim, na direção do deserto. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha e a sua enxada, e o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os seus sachos e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. Então aqui a gente encerra esse capítulo 23 falando, esse capítulo 13, né? Falando sobre esse momento ali que ele desce, mas assim, o ponto mais importante, porque é uma história muito extensa, então a gente vai focando em pontos, né? E o ponto mais importante desse capítulo 13, de fato, foi esse holocausto, né? Ele coloca ali, e aí a partir disso várias coisas se sucedem. E no final, Luan, desse capítulo, é interessante também a gente falar sobre isso. Sim. Porque assim, é uma desvantagem militar muito grande de Israel. O versículo cita que não tinha ferreiro em Israel, era uma profissão muito importante naquela época, né? Não tinha ferreiro, então assim, enxadas, foice, o que precisavam ser amolados, eles tinham que ir até a terra dos filisteus, para que os filisteus amolassem para eles. Eu te pergunto, você acha que se eles tivessem espada e fossem levar para amolar, será que eles iriam fazer isso? É que o povo estava subjugado, né? E eles não permitiam justamente para não ter guerra, né? Contra eles, fortalecer. Agora o que é interessante é assim, olha só. Você terminou sobre a batalha? Tem algum versículo que vai ler mais sobre essa batalha? Não. Então é o seguinte, o que é interessante nessa batalha é assim, nessa luta desigual, só tinha 2 espadas. Só com Saul e com Jonatas. O restante era flecha, era pau, era enxada, era pedra, era funda. E o povo lutou de forma assim grandiosa, venceu uma batalha com pedra, com enxada, com funda. Porque, na verdade, a espada não iria matar, mas era a mão de Deus que estava ali diante dele. Então, assim, vencer uma guerra com pessoas fortes, valentes, com espada na mão, e é uma desigualdade muito grande, mas Deus estava ali. Amém. Bem colocado aí. Deus, na verdade, não se vence uma batalha, uma luta, se Deus não estiver na frente. Não adianta as espadas, a força humana, né? A gente, nos estudos que a gente vem fazendo aqui, a gente vem sempre frisando isso, né? Os homens fortes, Sansão e vários outros homens que a gente citou, que quando Deus se apossava dele, quando Deus... Então, assim, as nossas lutas, as nossas batalhas, a gente precisa colocar Deus à frente, né? A gente precisa... Prepara o cavalo para a batalha. Para a batalha. Mas a vitória vem do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir ao evangelista Laio para... A gente vai passar agora... O evangelista Edmilson já fez até um relato dessa guerra, né?
E a gente entra no capítulo 15, porque o capítulo 14 também é caminhando essa guerra, e eu vou pedir ao evangelista lá para fazer uma abertura desse capítulo 15. Esse capítulo 15 ele começa já começa interessante. Samuel chama o rei Saul e fala: ó, Saul, olha dentro do meu olho aqui, ó, foi Deus que me usou para ungir você como rei. Agora preste atenção nas palavras do Senhor, preste atenção nas palavras dele. Quando a gente saiu, os nossos ancestrais saiu lá do Egito, então os amalequitas, eles o quê? Eles atravessaram o nosso caminho, nos impediram de passar, guerrearam contra nós e o Senhor quer vingança contra eles. Então você vai até eles e mate todos. Mate todos, mate boi, gado, o que tiver, as ovelhas, cabras, não deixe nada e mate todos que lá estiverem. E ele fala isso, acho que Samuel já, devido ao primeiro grande erro de Saul, esse é o segundo grande erro, até respondendo à pergunta da diaconisa Alice, esse é o segundo grande erro de Saul. Saul, então, ele reúne ali 200 mil soldados, né, da infantaria e 10 mil homens de Judá e vai atrás ali dos amalequitas. Então ele reúne esse povo, vai atrás, e ele até mesmo diante dos embates, né, que a gente está falando de Saul aqui, ele é até um pouco piedoso, ele encontra ali os queneus que estavam junto com os amalequitas e falou: ó, se a parte dos amalequitas, que nós vamos matar todos os amalequitas, só que quando a gente saiu do Egito, lá atrás, há anos atrás, vocês nos ajudaram, vocês deixaram a gente passar, então nós vamos poupar a sua vida, porque vocês foram bondosos com a gente. Então os queneus houve um reconhecimento. Então ele estava indo certo, até ele foi certo. Então quando ele invade ali o acampamento ali dos amalequitas, ele mata ele mata algumas pessoas, ele deveria matar, na verdade ele mata as pessoas, mas ele deixa o rei Agag vivo, e ele mantém o rei vivo, então ele não cumpre o que Deus pediu a ele, e ele mata apenas os bois, o gado, aqueles que são magros mas os bons, aquilo que tinha valor, ele pega e traz de volta junto com o rei. Então assim, esse é um segundo grande erro na história aí de Saul. Então ele não obedece a palavra de Deus, ele não obedece o profeta Samuel. Então ele volta com tudo isso e Samuel vem ao encontro dele, é o que nós vamos comentar aqui. O que parece aqui, evangelista, é que ele já tinha se esquecido do episódio com Samuel. Do primeiro, né? Do primeiro, né? Porque assim, ele desobedece uma ordem direta ali e depois de novo, né? E assim, a gente percebe que de fato ele queria fazer a vontade dele. E dessa vez, né? É diferente, Luan, porque assim, na primeira vez foi um erro gravíssimo, como falamos, mas ele estava com medo, Samuel ainda não tinha aparecido, tinha muita pressão. Uma pressão ele sobre não tinha ele, pressão, né? Ele estava com 200 mil soldados da infantaria, estava com mais 10 mil homens de Judá. Então assim, ele estava fortalecido, ele pediu os queneus lá para se afastarem, então era só ele ir fazer o serviço que Deus mandou. Aí ele foi, eu acho que nesse momento a ambição. Não é, pastor? Você ia falar, sabe que subiu um pouco que começou, a cabeça, poxa, né? Ele viu muito gado forte, bonito, né? muito bezerro, as novilhas, cabra, então ele falou: poxa, eu vou fazer um meio termo aqui, vou matar Achou só o que que não presta. aquilo ia agradar a Deus, né? Então o versículo é bem claro, ele mata tudo aquilo que é desprezível, ele mata, mas o que é bom aos olhos dele, ele traz, isso causa mais umas... Para cumprimentar e adoçando as palavras de Lário aí, a importância da obediência. Aí é onde ele fala: é melhor obedecer do que sacrificar, não é? Deixou de obedecer a Deus, então não adianta mais nada. A obediência é o ponto final de todas as coisas do homem de Deus. Como o Laio disse aí, na primeira vez, se você observar, parece que pegou ele de surpresa, né? Mas eu achei que Samuel não vinha aquela desculpa toda. Mas agora foi diferente. Não é para deixar nada, então não deixe. Ele criou, não, mas vou agradar a Deus, vou pegar os bois bonitos, vou pegar os ouros, vou pegar as coisas bonitas e levar para Deus. Deus, eu já falei, Deus não precisa de nada. Deus, quando ele determina algo, tem que ser cumprido. Então o homem que Deus escolhe não pode se recuar, não pode ter ambição, não pode querer fazer aquilo que Deus não mandou.
Então, querer agradar a Deus errado é diferente. Tem que procurar seguir aquilo que Deus determina. Uma falha terrível de Saul aí. E Samuel repreende novamente, mais uma vez, Saul, né? A gente entra nesse ponto aí, no capítulo 15 que a gente está aí, onde o evangelista lá citou. Então, no versículo 10 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo de mim de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Aí. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então voltando passou e desceu a Gilgal. Veio pois Samuel a Saul e disse: bendito seja tu do Senhor, cumpre a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este aos meus ouvidos, e o mugido de vaca que ouço. Aí é interessante, né? Samuel começa... Na verdade, Samuel, ele já sabia, né, o que tinha acontecido ali, né? Parece uma comédia, uma história de comédia. Não é né? verdade? Porque assim, começa... O Senhor fala para Samuel que tinha entristecido, né? E que iria tirar, por exemplo, Saul, né, do reinado. Isso. Aí Samuel passa a noite toda orando, e Deus falando: minha decisão já está tomada. Aí vai, então vai, ele tá vindo, ele vai lá no Carmelo, você encontra com ele tá chegando aí. Olha só que intimidade, né? Mas o que eu acho engraçado é que quando Samuel chega até Saul fala bem assim: olha, eu executei a vontade de Deus certinho, não foi? Parece brincadeira. Aí falou assim: foi, mas que esse barulho aí de gado? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aí? Interessante. Ele jogou ali só um verde, já fez certinho, né? Porque, irmãos, é o seguinte: o homem, quando ele está fora da direção de Deus, ele começa a ver coisas, parece nos olhos dele que é certo. Saul já estava praticamente desviado. Saul já não estava mais ouvindo a palavra. Tanto que, se você observar, nesse versículo 15, ele fala: respondeu Saul aos soldados. Respondeu Saul: os soldados trouxeram de Amaleque e pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para oferecer ao Senhor teu Deus. Mas o restante destruímos totalmente. Então ele falou com uma autoridade, achando ele que Samuel iria dar riso, iria se alegrar. Ele não estava mais dando ouvido à voz de Deus. Ele esqueceu o que Deus falou, né, através de Samuel: não deixe nada, mate tudo. Mas ele ainda ele achou que ele estava certo. Não é que ele fez assim ele achou assim, o homem perde a visão de Deus e começa a andar em caminhos errados, achando que está agradando a Deus. Verdade. Se você observar esse versículo 15 aí, ele tinha aquela certeza que ele estava agradando a Deus. Ué, Samuel, mas eu peguei, matei os ruins em tudo e escolhi o melhor e trouxe para Deus. Quer dizer, ele falou assim: eu estou certo. Não é que ele fez talvez assim, é porque ele não estava mais ouvindo a voz de Deus. E o homem, quando perde a unção, perde a graça, a coisa fica difícil. É verdade. Pra gente não perder aqui, a diaconisa Alice comentou aqui, né, quando o evangelista lá tinha falado aqui sobre as lanças, o evangelista nos falou, a diaconisa disse que os filisteus dominavam a tecnologia de ferro e garantia a supremacia sobre Israel, que de fato foi o que a gente falou, no sentido de só a mão de Deus mesmo para ter feito Israel vencer, porque bem colocado pela diaconisa aqui, né? Existia uma supremacia grandiosa ali dos filisteus, justamente por dominar toda essa tecnologia, né? O pastor, a irmã Mali também, a obediência ao sacrifício que agrada a Deus, coloca aqui, né? O pastor Ezra diz assim, existe duas linhas de raciocínio. Ele tentou de fato agradar a Deus, levando todo o gado e acabou errando, tentando acertar, ou utilizou isso como justificativa para o seu ato falho e ganancioso. E aí, o que vocês interpretam em relação a isso? Eu
a gente vai... Eu acompanho mais a linha de raciocínio, Luan, do pastor Edson. Assim, quando a pessoa ele não está mais atento à voz de Deus, Deus até fala. Deus fala com a pessoa, mas a pessoa não consegue ouvir. Ouve distorcido, o coração está endurecido e não dá atenção aos detalhes. Porque a mensagem no início do capítulo 15 foi tão clara. Samuel falou, ouça o que eu estou te dizendo. Foi eu que te ungi como rei. Eu acho que Samuel já preveu. Eu acho que ele já estava sentindo que Saul iria vacilar. Que ele falou, da primeira vez já tinha acontecido. Por causa da primeira vez ele falou, presta atenção, foi eu que te ungi. E Deus manda te dizer, faça assim, assim e assim. E ele faz, né, inversamente aí, proporcional ao que Deus ordenou. Então... Eu vejo aí que não tinha outro caminho para Saul. Não tinha outro caminho, porque Samuel já tinha falado assim, tu errou a primeira vez, não erra a segunda. Quando falasse assim, né? O André Vangelai falou, tu errou a primeira vez, agora eu tô te falando, cuidado, não erra a segunda vez. Quando você tomar em tuas mãos, mate tudo. Aí ele vai que... Aí como eu falo assim, se você observar, não é porque Saul quis fazer alguma coisa para desobedecer, não. Para falar assim, eu vou afrontar Deus. Não foi isso. O problema dele é que ele já não estava mais ouvindo a voz de Deus. Então ele fez pensando que ia agradar a Deus. Talvez Conversa 15 deixa bem claro. Né? Isso. A gente percebe tanto essa situação, que primeiro no versículo 15, ele diz assim... porque o povo, o melhor das ovelhas da vaca para oferecer ao Senhor teu Deus. Aí no versículo 18, no versículo 19, Samuel dá uma pegada maior, né? Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor antes de lançar-se ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Aí no 20 diz assim, Saul diz a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo que o Senhor me enviou. E trouxe Agag, a rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou os despojos das ovelhas e vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Seria ele tentando transferir agora um pouco de responsabilidade para o povo ali, quando ele percebe que o negócio estreita para ele? Porque assim, eu percebo que no momento ele fala, no versículo 15 ele fala algo, né? E quando ele percebe que o negócio treina, então a gente percebe que ele não trouxe muito, de fato, assim, como o pastor Edson falou dessas dos... Nos ajuda aí, evangelista de Deus. Eu fico mais na visão do pastor, que o pastor Edson colocou também, que de fato foi um erro, talvez impensado, sei lá, porque não ouviu, né? Porque assim, quando ele... A palavra certa é essa que o pastor falou. As pessoas perdem a visão. E quando ele chegou, e quando a pessoa perde a visão, querendo ou não, existe aquela ganância. A pessoa fala assim, vou matar o melhor gado, o mais bonito, né? Que ele trouxe o mais bonito. Vou matar o melhor gado, o mais bonito. Aí, e riqueza? Ele ia oferecer tudo para o Senhor, né? Os melhores gados, então, o útil ou agradável, né? E enquanto, porque assim, você vai oferecendo ao Senhor, mas enquanto isso está tendo um leite, está tendo um rebanho, tudo naquela... Então o pessoal perde a visão de Deus e começa a olhar o seu próprio eu. Verdade. Então assim, eu estou fazendo a vontade de Deus, que é a vontade de Deus. É verdade, né? Acha que está fazendo a vontade de Deus, né? O saudoso Billy Graham é um dos mais renomados missionários do século passado. Ele falou assim, quando o homem endurece o coração, Deus continua a falar, mas ele não pode mais ouvir. Olha aí, tá vendo? Sabe. Ou seja, Deus falava, mas talvez ele já estava muito endurecido para conseguir interpretar, para conseguir ouvir, de fato, não guardava aquilo, né? Então, Luan, para nossos ouvintes entender aí, o que nós aqui da bancada estamos colocando, é que Saul não quis afrontar Deus. Não é isso. Ele não quis afrontar. Talvez um erro premeditado. Não, ele não quis afrontar Deus. Ele não ouvia mais a voz de Deus. Então, o que Samuel já tinha dito para ele, já tinha se esquecido. As pessoas, quando não ouvem mais a voz de Deus, é isso. Passa um tempo na sua vida, Edmilson, ele esquece. Aí ele começa a errar novamente. Não é dessa maneira? Quantos homens e mulheres de Deus, pessoas de Deus, já fez coisas lindas, mas esquece. Perde o temor de Deus. E aí começa a fazer errado e achando que está fazendo certo. Contesta ainda. Se você observar, quando Samuel falou, para você falar com você, ele falou, fala Samuel.
com a certeza Com que tava convicção, certo, né? entendeu? Cheio de certeza. Samuel, Deus falou comigo essa noite para falar contigo. Então fala, Samuel. Quer dizer, eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Ele parece que ele nem se tocava do seu erro, É entendeu? verdade. Não pode perder a direção de Deus. Perdeu, acabou o homem. É tudo. É verdade. Jamil e Amaral, Saul se envaideceu com seu reinado. Verdade, né? Isso. Houve uma vaidade ali com Saul em relação ao seu reinado, né? O nosso amigo Heraldo Guzmão, eu cheguei tarde, mas cheguei. Amém. Vai, pega o finalzinho com a gente Muito bem, aqui, Heraldo. Participe conosco, né? meu Seja amigo. bem-vindo, meu amigo. Cláudio Fernando, aleluia. A diaconisa Alice dá-se a entender que o verdadeiro motivo da desobediência de Saul era talvez a ambição de acumular riquezas. É um ponto também, né, a se colocar, né? Uma ambição ali por riquezas também, né? Que ele olha ali, como a evangelista falou, vê aquelas vacas gordas ali, né? Fala, mas rapaz, eu perder isso aqui. O pastor Edson disse perfeito, bota aplausos aqui em relação à resposta, né, que o pastor Edson colocou da pergunta dele. A irmã Vanil disse assim, ele desobediente não obedece a Deus, o melhor para ele não era para Deus, ele não foi humilde. Então ela coloca que o melhor para Saul, né, ele fez o melhor pensando nele, né, e não no que Deus havia proposto. Larissa Almeida também, é a filha do nosso evangelista, está aqui com a gente. Ó, seja bem-vindo. Larissa. Seja bem-vinda. Muito bem, Larissa. Larissa, Sempre esteja benção. conosco. Você é a bênção de Deus, moço. É verdade. O nosso amigo Heraldo coloca que oremos pela raça negra que está sofrendo no mundo tanto racismo. E o povo não sabe que são todos filhos de Deus. Triste realidade. A gente tá sobre o estudo aqui, mas assim, é uma pontuação muito colocada pelo nosso amigo Heraldo, né? Isso. Porque a gente não está aquém da sociedade, nós vivemos dentro da sociedade, né? E é um ponto a ser colocado. A gente tem visto uma guerra muito grande acontecendo agora nos Estados Unidos, né? Um caos terrível. Um caos terrível, uma atitude pelos vídeos que nós vemos, assim, desproporcional, né, do policial ali contra o homem, isso acabou criando um caos terrível ali nos Estados Unidos, né? E assim, a gente sabe o quanto essa questão racial vem né, batendo sobre a sociedade durante anos e anos e anos. Então o que nós possamos fazer é orar, é pedir a Deus, né, que mude o coração das pessoas, que como o nosso amigo Heraldo falou aqui, todos nós somos filhos de Deus, né? Então assim, nós precisamos ter a ciência do que realmente é importante, do que realmente vale a pena, né? Então ensine seus filhos o caminho que devem andar, a forma correta, seja justo também, né? E assim, a gente sabe o quanto o preconceito, né, racial tem atingido muitas pessoas. E o que a gente pode fazer é orar e ter atitude, né? Verdade. A gente tem um ditado, eu até já disse aqui, eu não me passa quem diz assim, mas seja a diferença que você quer ver no mundo. Então assim, se a gente não fazer diferente, quem é que vai fazer, Aceitar, né? Concordar, né? Aceitar, concordar. Então a gente não pode se calar, né, Evangelista Emílio, diante de questões como essa. A gente, como cristão, como filhos de Deus, a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, independente da escolha que ele faça. Quando Deus fala amar o próximo, é qualquer um, é quem é que seja, né? É o drogado, é o que está nas sarjetas, qualquer um. A gente tem que amar da mesma forma, oferecer amor, oferecer carinho, oferecer a palavra, né? Ser um pregador, um mensageiro de Deus. Então a gente sai um pouquinho do assunto aqui, Mas é interessante, mas por um sim. ponto muito interessante colocado por nosso amigo aqui, né? Exatamente. Eu entendo que no nosso programa aqui, alguma coisa atual que está acontecendo, que algum dos nossos ouvintes coloca, é muito bom te abordar com muito carinho para mostrar que verdadeiramente nós estamos atentos, né? E temos que orar mesmo para que isso acabe. Infelizmente, sempre o povo tem lutado contra o racismo, mas cada dia parece que ele floresce mais, né? E em meio a uma pandemia, um país de primeiro mundo como os Estados Unidos, né, que era para dar o exemplo ao mundo,
entra em uma guerra, pandemia, crise financeira e agora mais essa, né? Isso que guerra, né? coisa que já era para ter não era nem para ter existido no decorrer da história, mas como existiu era para ter ficado bem lá para trás e é muito triste, é lamentável Verdade. ter que deparar com notícias como essa. É verdade. Voltando aqui, a nossa irmã Clarice diz assim, triste do homem que perde a intimidade com Deus, né? Então, Verdade. esse ponto aí de Saul, ele foi... E ele perde de fato essa intimidade, né? Ele não consegue mais ouvir Deus ali, né? E que, além de perder a intimidade, você vê assim, ó, é terrível esse desfecho, né? Que quando Samuel o repreende, tudo bem, ele já tinha terminado a conversa, já tinha dado o recado. E quando Samuel foi virando as costas, ele puxou e até rasgou né, a capa que estava. Ele rasgou e falou assim, da mesma forma o seu reino também já está sendo rasgado, está sendo dividido. Aí ele falou assim, olha, vai comigo. Olha você vê, não era arrependimento. Não. Ele queria que Samuel fosse com ele em oração para o pessoal ver os anciãos, ver que ele estava ainda no altar. Vai pelo menos, olha, pelo menos passe comigo até ali com os anciãos. Não me deixe ir sozinho não me largue aqui não. Você vê, o interesse não era o arrependimento, era falar assim, olha, porque se Samuel virasse as costas, olha, estou sendo abandonado, né? Verdade. Ele quis mostrar. Então assim, qual é o recado que eu tenho para vocês? Se você canta bem, cante para o Senhor. Se você prega ou dá um estudo, faça para o Senhor com humildade, com coração limpo, com coração puro. E não é para se mostrar, não queira ser grande, não. Seja pequeno, que Deus que vai te engrandecer. Maravilha, maravilha. Não é suficiente apenas dizer eu estou errado. Isso, Saul não foi suficiente ele dizer, nós também não é suficiente a gente apenas dizer eu estava errado. A gente precisa demonstrar isso com as próximas atitudes. É demonstrar o arrependimento, é de fato se arrepender, falar, Senhor, eu caí aqui, eu errei, mas eu quero mudar, eu vou mudar e ter uma mudança diária de vida. Então... Colocou certo, né, Léo? Querer consertar um erro em cima de outro erro, né? Não vai adiantar. Difícil, né? Não funciona. Ou querer dar justificativas, né? A gente quer justificar os erros. Infelizmente, mais uma palavra que o Luan colocou aí, nos entristece nesses dias que nós vivemos é isso. Que muitas vezes as pessoas erram, mas quer estar no poder. Quando se você às vezes tenta ajudar a dar uma palavra, a pessoa não aceita a correção e fala, eu sei o que eu estou fazendo, né? Não só na área espiritual não, na área secular e tudo. E muitos apanham, muitos quebra-cara, muitos vai ao pó, justamente por isso. Porque não se humilha. Lá na frente nós vamos ver a diferença de Davi, que ele errou muito maior do que Saul, mas ele se humilhou e foi abençoado por Deus. O erro maior do que o de Saul, nós vamos ver, né? Verdade. Então, por quê? Porque nós temos que ser humilde, foi o que foi colocado, Edmilson colocou aqui, muito bem colocado, é a sua palavra. A humildade é tudo. O homem, quando ele perde a humildade, ele perdeu o temor de Deus, ele perdeu tudo. Aí foi o que Saul tinha acontecido, Saul estava completamente desviado, tanto que ele, já agoniado, já na própria carne, queria rasgar as vestes de Samuel. Ele não estava mais sentindo nada de Deus ali, já estava completamente desviado ali. É verdade. Samuel repreende ali, né? E tem as palavras fortes, né? A gente já está encerrando aqui. Diz assim, porém, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Ou seja, que ele tenta justificar ali, né? Que o povo pegou, que era para sacrificar. Será que o Senhor tem prazer? Tem maior prazer Deus em sacrifício do que aquele de obedecer? Então ele diz assim, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Olha né? aí, a diferença, né? Os dois têm valor, tem, mas o obedecer... Talvez foi isso que Saul talvez não tenha entendido, né? Que a obediência era melhor do que qualquer sacrifício. Né? Tipo assim, se ele faz o sacrifício fosse conforme o ordenar de Deus, beleza, mas... Ele colocou, né, Luan, o sacrifício acima da obediência, né? Exatamente, ele colocou, o sacrifício veio primeiro para ele, primeiro veio a obediência. Deus não iria aceitar nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de oferta provinda de uma desobediência, né? E ele continua dizendo assim, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Olha aí. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu
rejeitasse a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Acabou. Selou. Ele compara esse Entendeu? pecado como um pecado que ele vai cometer o seu terceiro grande erro lá na frente, né? Pecado de feitiçaria. É verdade, né? Bem colocado. É Samuel, Deus usava Samuel para falar. No do primeiro pecado, como lá ele colocou pro segundo, ele já falou. Parece não, Samuel já sabia que Saul ia errar novamente, tanto que ele deixou bem claro para Saul, né? E agora ele torna a falar sobre esse pecado de feitiçaria, o que ele faz lá na frente de novo. O homem é complicado, né? A situação aí, né? É verdade. Então, assim, a gente encerra essa história de Saul. Não a história de Saul ainda, a história de Saul prossegue, né? Esse primeiro episódio, né? Mas esse primeiro episódio de Saul, a gente chega a esse final com o segundo grande erro de Saul, né? Ainda teremos o terceiro grande erro de Saul que foi perguntado. Pastor Edson, Eu queria colocar uma conclusão aqui para os colocar. homens de Deus que cuidam da casa de Deus, nossos amigos aqui da bancada e nossos ouvintes, no versículo 24, para fechar isto aqui, para saber a autoridade que nós temos. Então disse Saul a Samuel: pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras, temi ao povo. Pronto. O que Deus coloca nas nossas mãos, você tem que ter autonomia e autoridade. Você não pode ceder à vontade do povo. Se o povo está errado, você é um homem de Deus escolhido, você não pode ceder à vontade do povo. Porque Deus lhe separou, mesmo que você agrade ou não agrade. Mas você não pode fugir da vontade de Deus. Então, essa palavra que é para os homens de Deus, mulher de Deus, quem cuida da casa de Deus, quem está na frente de liderança, você tem que ter pulso forte. Você tem que ser seguro. Se Deus mandou, faça. Mesmo que você não vá agradar a todos, você sabe disso, que você não vai agradar a todos. Mas não ceda apenas por um ou alguns que quer diferente. Não, mas eu quero assim a minha vontade. A vontade não é do homem, a vontade não é do líder, a vontade é de Deus. Então, se Deus te levantou como profeta, como pastor, como líder, tome posse daquilo que Deus te deu. E não abra mão, não ceda. Porque Deus te escolheu para fazer aquilo. Então, sempre vai vir as perseguições, né? Nos líderes, né? Não, junta o grupinho ali, mas eu quero assim. Não, mas Deus mandou fazer assim. Então, será feito segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Então, queridos, a gente encerra esse episódio, né, de Saul. A gente percebe aí, Saul, ele começa muito bem, né? E aí ele logo, após ele começa a cometer os seus erros, os seus percalços, a gente pega muitos erros de Saul sempre em cima da desobediência, né? Ele desobedece lá ao não esperar Samuel, ele desobedece aqui ao não fazer o que Deus tinha mandado. E a gente leu aí que Samuel, ele pega pesado com o pecado da desobediência, né? Ele compara a feitiçaria, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Eu sempre falo isso. Eu cresci assim, aprendi assim. A gente precisa ter muito cuidado com os nossos líderes, né? Com quem Deus coloca sobre nossas vidas para nos liderar, para estar à frente das nossas vidas. Então, a gente precisa ter respeito, seja com o nosso líder de estado, seja com o nosso líder dentro da igreja, Sim. né? A gente precisa ser pessoas, não podemos fugir do que a palavra diz. Se a nossa liderança fugir, aí é outra coisa, né? Se você não vai seguir o seu líder em cima daquilo que não convém a Deus. Mas dentro daquilo que Deus manda, que convém, a gente precisa ser boas pessoas, bons liderados, né? Eu sempre digo assim, bons liderados, ouvir seus pastores, ouvir seus conselheiros, ouvir seus pais que são líderes em casa, né? Então, assim, é muito importante essa palavra que Samuel coloca aqui, né, para Saul, porque o pecado da desobediência é grave, e como o evangelista Dimas colocou ali, ele interfere muitas vezes em gerações, né? Interferiu na geração de Saul, não foi somente nele, a geração de Saul foi interferida por esses erros de Saul. Então nós encerramos aqui, a gente passou um pouquinho, entramos em um outro assunto e passou um pouquinho, mas era interessante também ser dito pelo momento que vivemos, né?
Só para não deixar passar aqui, o pastor Ezra diz assim, muito triste em relação ao comentário que o nosso amigo Geraldo tinha feito. Muito triste, amigo, um ato que infelizmente não é isolado, porém que Deus possa instaurar em todos os corações o sentimento mais sublime de amor e empatia, pois se Ele não faz acepção de pessoas, nós poderíamos também não fazer. Eu creio no fim do racismo. Amém, pastor Ezra. É isso que a gente, ora Verdade, e busca com atitudes para que se acabe esse tipo, de atitude. A diaconisa Alice diz assim, Saul se tornou orgulhoso e exaltado, independente de Deus, grande a seus próprios olhos. O servo do Senhor deve ser obediente e temente a Deus. Bem colocado aqui, né? Bem colocado pela diaconisa Alice. A gente precisa ser obediente, temente a Deus e ter cuidado para não tomar atitudes que convém a nós mesmos. O pastor Paulo diz assim, desobediência muda percurso, né? Com certeza. Então, muito bem colocado, pastor Paulo. Então, nós finalizamos. Eu gostaria que vocês fizessem rapidamente, desse tchau pro pessoal aí rapidamente, né? Pra gente já finalizar. Pode falar, pastor. Que Deus abençoe a todos, né? Por estar aí conosco, né? Ligado a esse programa maravilhoso, A Luz da Bíblia. Que estamos com vocês todas segundas-feiras, né? Das 20h30 às 22h. E queremos sempre fazer aqui, trazer o melhor para todos. Deus abençoe vocês. Até a próxima segunda-feira. Eu saúdo vocês fazendo um paralelo. De qual é o paralelo que eu faço? Um rei antes pagão e um rei cristão tinham diferença. O rei pagão era o supremo. Ele mandava em todo mundo e ninguém mandava nele. O rei do povo de Israel foi escolhido diferente. Ele mandava no povo e Deus mandava nele. Amém. E o que eu quero dizer para vocês, que o nosso bom Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, seja sempre o seu mestre, o seu guia, o seu salvador, o seu orientador. E não permita que o mundo, as pessoas possam mudar os seus atos, seus pensamentos. Que você não seja preso às ideias do mundo, mas que Deus possa ser seu líder, seu mestre. Amém. 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 Uma boa noite a todos. Que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos para não se tornar um Saul da vida, não tornar o coração duro. É ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, porque Ele está conosco o tempo todo. Ele fala. E se você estiver atento, você vai ouvir, pode ter certeza disso. No seu íntimo, quando você entrar no seu quarto, fechar a porta, se ajoelhar e você vai ter intimidade com o Pai e Ele vai falar ao seu coração coisas inimagináveis aos seus olhos hoje. Amém. Boa noite, uma boa semana a todos. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos fazer uma oração encerrando aqui, né? Mas antes eu já gostaria de deixar avisado a vocês, próxima segunda-feira, às 20h30, novamente aqui, continuando essa história, né? Agora, Davi, ele já começa a aparecer, né, na história aí, né? Vai ser uma história muito gostosa agora com Davi, Saul ali, guerra e... Vai ter muita coisa boa aí pela frente certeza, aí. Viu? Vai ter muita coisa boa. Aguardamos vocês, não esteja conosco aí, viu? Esteja conosco. Esteja conosco. Próxima segunda, às 20h30, seguindo essa mesma história. Vou pedir ao evangelista Laio para fazer essa oração aqui, encerrando, e após a oração, nos despedimos. Amém. Gostaria que, mesmo aí em sua casa, feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, oramos a Ti, Pai, nesta noite para Te agradecer por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos com esses amigos desta bancada e com os amigos que estão em casa nos assistindo, Senhor. Jesus, guarde cada um, Pai. Proteja o lar de cada um, Senhor. Proteja-o de todo mal. Nos dê, Pai amado, uma semana de paz, de bênção, de vitória. Que todo mal, Pai, toda seta do inimigo lançada, Pai, caia por terra em Teu santo nome, Pai. Proteja as nossas vidas, proteja as nossas famílias. Cuida e nos guia, Pai amado, em Teu santo nome. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada, né? Uma semana abençoada. Nos vemos na próxima segunda-feira, às 20h30.
Compartilhe com seus amigos, mande este link aí, já vi seus amigos, ó, segunda-feira, 8h30, não marque compromisso, a gente já tem um compromisso com o programa A Luz da Bíblia. Então, Amém. próxima segunda, né, estaremos juntos aqui, discutindo, seguindo esse assunto que falamos hoje aqui. Que Deus abençoe as suas vidas, até a próxima segunda-feira, tchau, tchau. Forte abraço.